Oi, gente, bom dia. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 12, Reino Plantae, né? Nós vamos falar sobre a biodiversidade vegetal. Você já parou para pensar na quantidade de vegetais que fazem parte do nosso dia a dia? Então, nós temos uma variedade muito grande, né? E os vegetais, eles compõem um reino, que a gente chama de reino vegetal, ou reino plantae, como queiram. Todos os vegetais são eucariontes. O que significa isso? Significa que a sua célula possui um núcleo, tá? Todos eles são multicelulares ou pluricelulares, têm várias células e são autotróficos, ou seja, fabricam o próprio alimento. Né? O termo biodiversidade significa uma grande variedade de seres vivos. E as plantas possuem uma grande quantidade de exemplares, desde os musgos, que são pequenininhos, até as sequoias, que são enormes. As plantas são dotadas também de características distintas, tá? As criptogamas, plantas que possuem estruturas como gameta pouco visível. As briófitas e as pteridófitas são espécies desse tipo. Né? Então vamos lá. As criptogamas são biófitas e pteridófitas, tá? E as faregôminas, são as gimnospermas e angiospermas, né? Qual é a diferença? A diferença é que nesse segundo grupo nós vamos ter os gametas bem visíveis, tá? Então vamos falar um pouquinho das briófitas. As briófitas são os musgos, tá? São plantas que vivem em ambientes sombreados, tá? E tem baixa estatura, no máximo 10 centímetros de comprimento. Elas são pequenas porque elas não possuem vasos condutores de seiva. Eu quero que vocês marquem isso aí, tá bom? Acompanha aí na página 158. Aí vocês vão marcar aí, ó. Elas são pequenas porque não possuem tecidos condutores, ou seja, vasos condutores, tá? A condução de água e de outros componentes, né, é feito de célula a célula. Então, desse modo, a gente chama as briófitas de plantas avasculares. Então, elas são pequenas até avasculares. Marquem aí. Tá? Os principais exemplares são os musgos, tá? E as hepáticas. Há espécies que suportam baixíssima temperatura, por isso elas podem ser encontradas, inclusive, no circo polar. Ok? As briófitas dependem da água para a reprodução, por isso elas não vão ser encontradas muito distantes da água. Tá? O gameta masculino, que a gente chama de anterozoide, encontra o feminino na água, que a gente chama de oosfera. E desse encontro vai surgir um novo vegetal. Tá? A estrutura de uma briófita. Ela tem um filóide, que é uma pequena lâmina que se parece com uma folha, um cauloide que se prende a esses filóides, vai fazer o papel de caule, e os rizoides que vão fixá-la ao solo e absorver a água, que vai fazer o papel da raiz. Né? Aqui a gente tem um esquema do ladinho aqui desse tipo de vegetal. Já as pteridófitas, elas têm uma grande diferença. Elas possuem vasos condutores de seiva, por isso elas são bem maiores. Tá? Na parte de trás, né, da folha, a gente encontra estruturas pretas chamadas soro, que contém esporos, que vão ser utilizados na reprodução, ok? Esses esporos se rompem, né? Esses soros se rompem, liberam os esporos que caem no solo. Quando eles começam a germinar, eles vão formar uma estrutura chamada protalo, que parece um coração. No protalo existe água, que aí o anterozoide, que o protalo produz, nada até a oosfera e fecunda, formando uma célula-ovo. As avencas, e as samambaias são exemplos de pteridófitas. Qual é a estrutura da pteridófita? Folha, caule e raiz. Né? Então, aqui a gente percebe que já aconteceu
uma evolução, né? Nas briófitas a gente não tinha folha, caule e raiz. A gente tinha uma estrutura parecida com a folha, com o caule e com a raiz. Bom, a gimnosperma. Aqui a gente está falando dos vegetais superiores, das árvores, tá? A gimnosperma recebe esse nome porque elas são dotadas de semente, porém não tem fruto, né? A semente fica exposta, por isso do nome, ok? Essas plantas, elas não dependem da água para se reproduzir. Também, obviamente, possuem vasos condutores de seiva, porque são plantas grandes, tá? Nesse grupo, como eu falei, não tem frutos, tá? Por isso a nomenclatura, como eu disse, gimnosperma, né? Quem são os representantes? Os pinheiros, as sequoias e as cicas, tá? Na reprodução, o estríbulo masculino, que produz o grão de pólen, tá? Então, o grão de pólen ele vai ser transportado até o estrobilo feminino, onde encontra os óvulos. Esse processo se chama polinização, que vai ocorrer através do vento. Então, o vento vai levar o pólen da planta masculina até a planta feminina. Aí, lá na planta feminina, o óvulo vai ser fecundado, vai formar o embrião, né? E esse embrião vai ser protegido por uma semente. Essa semente vai cair no solo e vai gerar uma nova árvore, ok? As angiospermas são as mais bem adaptadas ao ambiente terrestre. Por quê? Porque sua semente é protegida por um fruto. Porque a polinização não é feita pelo vento. Cada espécie tem espécies que é feita por insetos, tem espécies que é feita por animais. E isso deixa o negócio mais bem direcionado, né? Porque quando uma abelha, por exemplo, vai de uma planta para outra, é certo que o pólen vai chegar, né? Uma planta, perdão, vai chegar até o outro vegetal. Coisa que no vento pode não acontecer. Bom, nós vamos dividir as angiospermas em monocotiledônia e dicotiledônia. O que é isso? Na semente, a gente vai ter a presença de 1 ou 2 cotilédones, tá? Que são ricos em reservas de nutrientes e é importante para o desenvolvimento inicial do vegetal. Quando tiver só um cotilédone, monocotiledônia. Quando tiver 2, dicotiledônia. Então, aqui a gente tem a ilustração do cotilédone, tá? É o número 2 aqui do desenho, ok? Na reprodução das angiospermas, também se dá pela polinização, mas elas possuem estruturas mais especializadas, como no caso das flores, né? As flores, elas são as estruturas de reprodução desses vegetais. Bom, gente, então nós vamos encerrar por aqui, tá? Façam os exercícios da página 159, 160, 161, 163, 166 e 167. É para fazer, tá? O investigue dessas páginas também, ok? Então, bom, tenham um bom final de semana, ok? E até a próxima.